Será que pensar em moda, estudar moda e observar a moda é algo fútil e coisa de mulherzinha, de pessoa que não tem mais o que fazer da vida? Como estudante da área, né, e profissional, eu te digo que não. A moda por si só, ela ajuda a gente a entender a sociedade atual e principalmente a prever os caminhos futuros, né? Entender como que essa estruturação, como que a nossa vida tem funcionado nos dias de hoje. Eu não sei você, mas numa simples ida ao shopping, por exemplo, você já percebe que não tem mais roupa barata, né? Hoje em dia, se você quiser uma roupa barata, você tem que recorrer ao TikTok Shop, Shopee, Shein, e olhe lá ainda. Se você quer uma roupa de qualidade, aí é que a conversa fica mais extensa, mais delicada também, porque nem sempre tem marcas boas, obviamente, em todas essas plataformas, mas não é a principal vertente delas, né? Elas estão ali pelo preço baixo, pelo consumo rápido. A moda sempre foi usada também para estudar a sociedade, né? Então, a moda, indumentária, enfim, tem essa transição de nomenclatura, né? Até por conta de mudança de uso da roupa. Antes a roupa era só para proteger e depois ela passa a ter um status social também. E aí, quando isso acontece, né, a gente tem essa troca de indumentária para moda. E você percebe que a gente estuda os povos antigos, o modo como eles viviam, como eles interagiam entre si, qual que era essa relação deles com eles mesmos e com o outro, também através do que a gente consegue ter acesso, né, das roupas e da forma como eles utilizavam aquilo. E hoje em dia, por que que a moda é tratada como algo fútil? Se ela revela tanto sobre nós como sociedade de um modo geral e principalmente sobre nós como pessoa. Então, quando você não se preocupa com a sua imagem, isso já passa uma imagem. Quando você se preocupa de maneira excessiva, isso também passa uma imagem. E aí cabe a nós entender esse equilíbrio e principalmente entender o que a moda representa pra gente dentro das nossas próprias vidas. Eu tô no começo desse livro aqui, do Moda e Sociabilidade, da Maria Cláudia Bonadio, que é um estudo sobre São Paulo, né, a elite de São Paulo, com a fundação do antigo Mapping, né, do Shopping Mapping, e da revista feminina, como que essas duas entidades, digamos assim, influenciaram a mulher na década de 20 e essa forma de viver da mulher, da elite paulistana, principalmente, né? E logo aqui no começo, tipo, eu tô na página 31 ainda, é um livro que eu já tinha dado umas pageadas antes, né? Que foi muito tempo que ele tá parado na minha estante, mas que agora eu peguei por conta de um clube do livro que eu estou participando, né? E aí, logo aqui no começo, ela já fala o seguinte, ó, aqui na introdução do livro, de que ao longo da década de 20, a forma das roupas das mulheres mudaram. Então, a saia ficou mais curta, o espartilho já não é mais aquele de barbatana, né? Ele vira um espartilho elástico que dá mais liberdade de movimentação e respiração para a mulher. As peças ficam mais simples, mais retas, mais soltas, o que dá mais liberdade de movimento e facilita a circulação nos espaços públicos, né? Uma vez que não é você, mas 1,5 m ao seu redor, é só você, né? E principalmente, isso aqui eu achei fantástico, a ausência de espartilhos torna possível as senhoras aceitar um gole de água nas reuniões sociais. Ou seja, a mulher, ela participava de festas, participava de alguns movimentos e círculos sociais? Sim, mas ela não podia nem comer, porque a roupa dela não deixava ela comer, e isso, obviamente, que fala muito sobre a sociedade daquela época e de como a mulher era vista. A mulher começa a adquirir essa liberdade de poder ir e vir, de poder transitar pelos lugares, de poder sentar, de poder se encontrar com as outras amigas nas casas de chá e consumir ali dentro, o que muda completamente a forma como a mulher se enxerga, como a mulher ela transita na sociedade e principalmente como que a sociedade passa a enxergar essa mulher também.
porque ela passa a ser alvo, digamos assim, né, de consumo também. Não é só o homem, agora a mulher também ela vai consumir e vão criar-se ambientes propícios para que essas mulheres estejam presentes na vida da sociedade paulistana. E isso me fez pensar muito como que a gente ainda traça, né, muito dessa batalha de ter essa liberdade de ir e vir como mulher em diversos lugares e como que a roupa ela influencia nisso pra gente também, né? Então, por mais que eu não queira pregar esse discurso de que o problema nunca é a roupa, né? Porque hoje nós mulheres temos medo de assédio, temos medo de sermos violentadas na rua, de sofrermos algum tipo de violência, e a roupa nunca é a culpada, né? É importante a gente frisar isso, mas por conta disso, como mulher inclusa nessa sociedade, a gente toma certos cuidados com o nosso vestir. Estou mentindo? É o certo a se fazer? Não, não deveria, né? No mundo perfeito, utópico, não deveria ter-se esse cuidado, esse pudor ao vestir. Mas a gente sabe que dependendo da forma como a gente está se vestindo, certos lugares a gente não vai poder frequentar, certos lugares você não vai poder ir, certos horários da noite não vai ser interessante que você faça isso, faça aquilo, entende? Então, se a roupa ela influencia o nosso ir e vir, ela influencia a nossa segurança pessoal, ela influencia as amizades que a gente constrói, a maneira como a gente se socializa com as pessoas à nossa volta, como que a gente pode chamar isso de algo fútil? E um outro ponto de se pensar é quem lucra quando a gente pensa que moda é fútil? Quando você não tem o direito ou quando te é podada essa curiosidade de pensar sobre o seu vestir e sobre as suas roupas. Obviamente a gente está falando aí do mercado, né? Principalmente quando a gente está com esse consumo tão rápido, tão instantâneo, tão urgente, como, né, na palma da nossa mão ali no Instagram, TikTok, Shopee, né? Ou onde não é interessante que você pare, que você pense, que você reflita. É interessante que você olhe, goste, compre. Olhe, goste, compre. E quando você não tem o mínimo de conhecimento ou o mínimo de bagagem sobre você e sobre o que a roupa representa para você, ou melhor, o que a roupa deveria representar para você no dia a dia, fazer por você no seu dia a dia, você vira uma vítima fácil deste olhe, goste e compre, né? Às vezes não precisa nem gostar. Vai ser legal, fez sentido. Comprei, ponto, chegou na minha casa. O que eu faço com isso agora, meu Deus? Assunto para um outro vídeo. Então, quanto mais você fica presa nessa ideia de que pensar o seu vestir é fútil, mais você está presa nesse looping de só comprar porque viu que é legal, só comprar por conta do preço, só comprar porque é bonito, só comprar porque fulana disse, só comprar por conta daquilo. E nunca chega no pensamento do porquê que eu estou comprando isso. Para quê? Como que eu vou utilizar isso? Onde que isso se encaixa dentro da minha rotina? Você precisa assumir a responsabilidade pelo seu vestir. E fazer isso não é ficar atenta nas tendências, entender quem que é o estilista que está na frente da Chanel, qual que é a história da Yves Saint Laurent, por que a Cleópatra usava isso, usava aquilo. Não. É você entender você e minimamente a bagagem daquilo que você traz para dentro do seu guarda-roupa. Porque, enfim, tudo é história. No fim das contas, né, tudo é história. Você tem uma história. A sua família tem uma história. Vocês têm uma bagagem, uma construção de vida que outras pessoas não têm. Quando você pensa na roupa, é a mesma coisa. A roupa, ela tem uma história, ela tem uma bagagem cultural, que por mais que você queira lutar contra, não vai ser do dia para a noite que você vai quebrar essa bagagem cultural que ela tem. Vai demandar um tempo, vai demandar esforço, vai demandar estrutura para você fazer isso. Assumir responsabilidade pelo seu vestir é pensar também no que você quer comunicar. Então não é só, eu só quero montar um look bonito, eu quero estar bem, mas por que você quer estar bem? O que é esse estar bem para você? O que é esse look bonito? O que ele precisa ter? Porque aí é onde você vai começar a construir o seu estilo pessoal de verdade,
e principalmente um guarda-roupa que funciona para você, ao invés de só ficar naquela de tipo, vou levar X peça que é bonita, vou comprar 5 dessas camisetas aqui de cores diferentes, porque eu sei que essa camiseta deu certo para mim. Deu certo como? Por que que ela deu certo? No que ela deu certo? Sabe? É entender esses pormenores do vestir também. Porque quando você entende, você se responsabiliza pelo seu vestir, né, de entender o que você está trazendo para dentro do seu guarda-roupa e como que você está usando aquilo, é quando você consegue fazer escolhas mais inteligentes. É quando você consegue comprar menos coisas, é quando você consegue usar mais o que você tem, é quando você consegue dar uma nova vida para aquilo que já está parado dentro do seu guarda-roupa. E eu sei que isso parece completamente insano, né? Uma consultora de imagem falando para você consumir menos. Mas essa que é a beleza do meu trabalho. Não é incitar você a comprar mais, a estar dentro das tendências, a entender, a fazer isso, fazer aquilo. Não, a te dar a cara de rica. Não, é fazer com que você compreenda quem você é, a sua identidade e o que você precisa que as suas roupas façam por você e como que você vai fazer isso no seu dia a dia acontecer. Porque o principal é que, enquanto você trata o seu vestir, a sua roupa, como algo fútil, alguém está decidindo por você. E esse alguém está se preocupando com você? Esse alguém realmente gosta de você? Então, por que não assumir essas rédeas do seu vestir também? Me conta aqui nos comentários. Você é do time que acredita que moda é uma futilidade? Acredita que é só estar bonita e usando as tendências? Ou você também já entrou nessa fase de refletir um pouco mais sobre o seu vestir? Eu tô curiosíssima para saber qual que é a sua relação com a moda.